Boa tarde, estamos começando mais um Culinária e eu convido você a vir mais uma vez acompanhar uma receita nova que deixa você pertinho da gente, do seu bolso, bem legal, sabe? A gente gasta pouco e você se diverte com a sua família com uma receita bem diferente de todas as vezes que você encontra com a gente aqui no Culinária. Mas você também pode ir até o nosso Instagram, que está aí na sua tela, que é o Culinária TV, e no seu Facebook também aí na sua tela, confere aí direitinho para não colocar errado, Culinária. E nossa receita de hoje vem acompanhada com uma convidada muito especial que vai fazer com que você aí de casa entenda a importância de você estar fazendo alimentos mais saudáveis e mais diversificados para o seu filho, porque na escola também faz toda a diferença. Você vai entender isso depois dos nossos comerciais, quando ela estiver aqui junto com a gente. É muito simples, muito legal a gente aprender sempre e, principalmente, trazer uma pessoa que conhece do assunto para poder falar com a gente, né? Então, depois do nosso comercial, a gente volta e apresenta para você a nossa convidada de hoje. Anota aí, musculação, jumping, spinning, aulas coletivas, dança e artes marciais. Sabe o que eu tô falando? Da minha academia, a Corper. Com a estrutura completa, além de novos e modernos aparelhos para musculação e ergometria, os espaços oferecem ainda diversas atividades como massoterapia, atendimento nutricional, fisioterapia, pilates e eventos nas áreas da saúde, como palestras, workshops, degustações, ações sociais, entre outros. A Corper possui centenas de alunos de todas as faixas etárias e com os mais diversos objetivos, sempre com o mesmo foco: fazer da atividade física algo prazeroso e fundamental para a saúde e o bem-estar. Academia Corper, em 2 endereços para melhor atender você. Estrada União Indústria, número 11.881, no Bramil de Itaipava, e na Rua Bernardo Proença, número 156, no Bramil do Itamaraty. Há 50 anos, a Arosa apresenta extrema qualidade na fabricação de suas linhas. Que tal um strudel com a tradicional massa folhada? Um elegante vol-au-vent que conquista olhares nos melhores empórios. A Arosa tem ainda uma linha sofisticada, que é sucesso garantido em grandes eventos. São deliciosas possibilidades para os amantes da gastronomia. E quem entende, reconhece de longe. Arosa, uma receita de confiança. Voltamos e nesse bloco a gente vai passar os ingredientes da nossa receita para você e apresentar a nossa convidada especial. Essa é a nossa psicopedagoga Brenda Magrani. Tudo Olá, bem? tudo ótimo. E a gente veio hoje falar de um assunto que talvez as pessoas ainda não tenham pensado, porque você disse que é um assunto novo, não é isso? Sim, a gente vai falar um pouco da alimentação saudável que contribui para o desenvolvimento, né? Que contribui para a aprendizagem, mas é um assunto relativamente novo dentro da educação, porque a alimentação saudável sempre foi vista muito para a parte física, né? Então, assim, é um estudo muito voltado para a área da nutrição e não tanto para a parte da educação, mas eu vou mostrar para vocês os benefícios que uma alimentação saudável pode trazer.
Então, seu filho aí está com algum problema de aprendizado, pode ser alguma coisa que uma psicopedagoga possa ajudar ele de outra forma, mas que a alimentação também pode contribuir nesse momento para poder ser um auxílio nesse desenvolvimento melhor do seu filho, né? É isso que eu disse certo? Sim, é isso Ele mesmo, não é o remédio para esse problema de aprendizagem do seu filho, mas contribui. E por que não a gente fazer uma alimentação mais saudável, porque já contribui também para a parte física do seu filho, para uma saúde melhor e fazer com que também ele esteja com o desenvolvimento ainda um pouco melhor junto lá na escola. E a gente sabe muito bem disso, que quando a criança também ela está bem alimentada, ela tem uma outra disposição, né? Isso. A disposição do aluno de chegar na escola bem, de não precisar ficar pensando, eu estou com fome, algo que eu comi me fez mal. Então, assim, a gente tem que também pensar nesse sentido do rendimento diário do seu filho na escola. Sim, eu tô até com um caderninho aqui, por quê, né? Na escola, porque é muita coisa que eu falei com ela que eu não ia fazer pergunta, então um pouco a culpa é minha, entendeu? Não, é porque, deixa eu dar uma explicadinha, gente. Eu sou psicopedagoga, né? Então eu trabalho com desenvolvimento, com aprendizagem. Na verdade, eu trabalho com a dificuldade de aprendizagem, né? Faço aquelas avaliações psicopedagógicas e aí entendo o porquê da criança não estar desenvolvendo, né? E aí, nos meus estudos, eu fui encontrando que a alimentação também faz parte. Então, é um trabalho em conjunto, né? Em algumas vezes eu já vim no programa da Olivia, aqui no Canal 10, falar sobre alguns transtornos de aprendizagem, né? E eu sempre falo que só a psicopedagogia não adianta, que dependendo do caso, entra uma psicóloga ou entra uma fono. E agora eu venho com essa proposta de alimentação. Não é que a alimentação vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar. É um auxiliar, né? É um auxiliar. Então, vamos começar com essa receita logo, senão não vai dar tempo. A gente vai ficar conversando porque é muito legal, mas a gente quer mostrar o resultado. E eu não, né? Então, vamos lá. Vamos passar os ingredientes. Hoje a gente vai fazer uma quiche. Na verdade, vamos fazer mini quiches. A gente vai montar elas aqui e mostrar para você aí de casa o resultado depois. Eu não coloquei as quantidades, eu botei só a massa vai levar trigo e margarina. Vou mostrar para você que não precisa ter uma quantidade exata, porque depende do que você vai utilizar, da qualidade da sua farinha. Você pode, às vezes, comprar. Aqui está acessível no momento. E aí a gente vai dar o ponto com a margarina. Depois eu vou fazer junto com você e a gente vai chegar ao ponto aqui para você ver que não precisa de uma quantidade exata. E no nosso recheio, a gente vai levar também o trigo, vai levar os ovos, leite. A gente escolheu o espinafre e o caroço de abóbora, porque são duas opções que podem ser mudadas também. Você pode botar a carne, pode colocar frango, pode colocar o alho poró, pode utilizar o que você quiser para o recheio da sua quiche e até o que você tiver em casa. Aqui a gente trouxe 2 alimentos estratégicos que a gente vai falar sobre eles e sobre a importância deles também no desenvolvimento da criança na escola. Aí tem o queijo parmesão e os ovos. E aí eu coloquei os ovos, a única coisa que eu coloquei em quantidade foram os ovos, que são 3. E aí a gente vai fazer tudo junto para você ver que não precisa de quantidade exata, porque não tem quantidade exata, a gente precisa de ponto. Então a gente vai, e é uma coisa rapidinha de fazer. Eu vou começar com a massa enquanto eu converso com a Brenda, porque é o que eu preciso primeiro, para depois a gente já trabalhar na forma. Aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas de trigo e devo ter 250 gramas de margarina, que é uma quantidade muito grande para o que a gente precisa, mas eu deixei a quantidade aqui maior, por caso a gente queira aumentar ou diminuir, depois a gente vê. Eu vou colocar aqui, para essa quantidade de trigo, que é 200 gramas mais ou menos, eu vou colocar essa quantidade aqui de mais ou menos uma colher de sopa de margarina, né? Eu escolhi a margarina, não a manteiga. E aí a gente vai mexer ela aqui. Qual é o ponto dela? A gente não vai fazer uma massa muito podre, porque a massa podre a gente usa mais na empada, né? E aqui no quiche a gente usa uma massa mais elástica. Ela vai fazer aquele ponto de dar a bolinha, que a gente vai fazer ela virar uma bola e soltar daqui do fundo a bola toda da massa. Enquanto eu estou aqui mexendo, eu queria que a Brenda explicasse para vocês, e me explicasse também, né, porque a gente aprende todo dia, o que ela vê na alimentação de importante,
para que a criança, né, de uma forma geral, ela tenha uma aprendizado. Porque não é só na escola que a gente aprende, né? Até no dia a dia mesmo, no que a gente tem que tomar cuidado nessa alimentação. Então, a alimentação saudável, como eu tinha falado, né? Antes era vista muito pro físico, né? Pro bem-estar físico. E hoje a gente sabe através de estudos, hoje acredita-se na força da nutrição, que pode desenvolver o cérebro, melhorando a inteligência e combatendo desgastes causados pelos dias modernos. Porque a gente sabe, né, que é muita correria no dia a dia. Então, a gente, às vezes, também acaba optando por alimentos assim mais rápidos, e os alimentos mais rápidos, né, são mais fast foods, que são o que as crianças também gostam, né? A alimentação cerebral pode desenvolver o cérebro em suas plenas capacidades, corrigir desvios de inteligência, preveni-los, aperfeiçoá-los. Dessa forma, é possível melhorar a qualidade de ensino, né? Adicionando aí nutrientes adequados ao desenvolvimento intelectual do indivíduo. Então, dentre esses nutrientes, a gente encontra as proteínas. Muitas das vezes, elas não conseguem ser produzidas somente pelo corpo, pelo organismo, né? Então, a gente precisa desses alimentos. Eu até fiz uma pesquisazinha aí sobre a tua receita, sobre alguns dos ingredientes que você escolheu, porque você escolheu estrategicamente, né? Sim, foi estrategicamente para a gente poder aqui falar de pelo menos 2 que são bem conhecidos e muito fáceis de ser encontrados, né? E às vezes a pessoa pensa, mas vai ajudar na alimentação, mas é coisa que eu não tenho em casa, né? Sim, então, o espinafre, que é uma coisa muito comum, né, na nossa cozinha, é um vegetal. E o que ele tem de bom aí, né? Ele aumenta a circulação sanguínea do cérebro, então ele melhora a performance cerebral, né? E a semente de abóbora, que você vai utilizar também, ela é riquíssima em zinco, que é um mineral valioso para melhorar a capacidade de memória, gente. E a nossa capacidade cognitiva. Então, também possui níveis consideráveis de magnésio, que tem papel essencial no processo de aprendizado. Então, essa semente aqui, que eu acho que poucas pessoas utilizam em suas receitas, ela contribui muito para a memória. Eu acho que se as pessoas puderem adquirir esta semente até em outras receitas. Sim, dá para né? colocar, a gente pode botar na sopa. Igual a gente estava brincando aqui, porque isso é preconceito da gente falar que a gente não quer comer uma semente, alguma coisa. Mas, igual o Oscar falou, a gente pode colocar o salzinho ali e virar um salgadinho. E é gostoso, Sim. de verdade. Tipo um petiscozinho, É um petisco, né? sim. Mas a gente pode misturar em muitas coisas. Pode fazer, sei lá, botar uma sopa, né? A gente costuma botar pão em cima da sopa. Por que não colocar a semente da abóbora? E vai trazer uma crocância, né? Isso. Mas assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho que o que a gente pode fazer para contribuir realmente para melhora, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a palavra que eu queria encontrar. A qualidade de vida melhor. É lógico que a semente, gente, não está crua, não. Eu tirei a semente, nem passei na água, não. Tirei ela dentro da abóbora, já coloquei direto dentro dela. Foi até nessa forma que eu usei. E coloquei lá no forno. Aí, quando ficou uns 20 minutos no forno, no fogo baixo, porque ela fica igual um carvão se você deixar passar. Então, aí, quando ela estava bem sequinha, eu deixei ela esfriar e ela fica crocante. Então, assim, não vai usar o negócio, comer um negócio que igual você tira lá dentro da abóbora cru, não, que aí você vai falar, ela é doida, me mandou comer um negócio que tem um gosto muito ruim. Que ainda mais para criança, não. Né, que a gente está falando especificamente, Sim. Não vai gostar, né? Não vai, de jeito nenhum. Igual eu estava falando aqui que a gente pode esconder a questão da alimentação. Tem a linguiça aqui que eu coloquei. Mas, assim, se às vezes o seu filho não come o espinafre, faz o atrativo dele ser um pedacinho de linguiça, porque se você fizer as mini quiches, ela não vai ficar com 1 quilo de linguiça dentro, né? Ela vai ficar com 4, 5 pedacinhos dentro e você não vai estar colocando uma quantidade enorme de linguiça para o seu filho comer. Também não mata ninguém comer uma linguiça de vez em quando, mas pode ser o bacon. Você pode encontrar alguma coisa que seu filho goste para colocar junto, se ele tiver algum problema em comer os vegetais, né? Porque a criança, às vezes, ela não quer comer. Mas quem ensina eles a comerem ou não é a gente. A gente tem que começar a fazer com que esse hábito ele venha a acontecer. Meu filho, por exemplo, não comia nada. E agora ele come coisas que, quando há um tempinho atrás, ele já não comia.
Então, assim, ele aprendeu a comer, mesmo que seja de um jeito diferente. Ah, eu não como frito, mas eu como cozido. Eu não como na sopa, mas eu como no ensopado. Eu como junto com uma carne. Então, a gente tem que descobrir uma maneira que eles comam. Às vezes é a textura e a maneira que a gente faz que não é atrativo. É isso que eu ia falar, né? Como você disse da textura. Tem criança que tem muita sensibilidade. Aí já entra mais na minha parte, eu já consigo falar mais confortavelmente, né? Que é a parte sensorial. Como eu trabalho muito com autista, então essa parte também é mais fácil de eu dizer. Autista costuma ter essa sensibilidade, então algumas texturas incomodam, por isso que eles não comem. Também tem a seletividade alimentar, né? Aqui eu estou falando de autista, gente, porque eu trabalho com transtorno de aprendizagem, né? Então, para ficar mais confortável. Então, assim, eu acho até bacana para os pais de autistas também procurarem uma nutricionista quando isso acontecer, porque elas podem, de repente, fazer uma dieta para poder suprir, né, isso que falta, porque, de repente, ele não vai conseguir mesmo por conta da textura, né, dessa parte sensorial, outros alimentos para suprir esses que ele não consegue comer, né? E tem a seletividade alimentar também. Tem criança que só come comida amarela, vai por cor. Então, tem tudo isso, né? E o que eu queria falar também, apesar de não ser nutricionista, é que tem pessoas que acham assim, meu filho está na fase de crescimento, então ele tem que comer muito. Comer muito não é sinônimo de comer bem, né? Depende do que ele come e a quantidade que precisa diariamente. Sim. Não tem que comer exageradamente. Se você está falando da questão da escolha da criança de acordo com só amarelo e tal, tem a questão também que acontece muito ainda com meu filho, que se você perguntar a ele assim, você quer comer um empadão? Não, porque tem milho. Então, assim, a criança põe na cabeça que dentro daquela comida sempre vai ter a mesma coisa. Fazer carne moída, não, porque tem tomate. Não tem se eu colocar. Então, assim, as crianças às vezes comem com alguma coisa que não agrada e eles acham que é tudo igual, né? E também acho que é até legal, assim, nem tinha pensado nisso, mas a gente conversando aqui, de repente levar o seu filho para a cozinha também, para ele acompanhar, né? Porque aí ele vai acompanhar o que ele vai comer, ele vai saber o que ele está comendo, né? Porque a criança também é um ser, né, gente, independente. A gente sabe que ele está sob o cuidado de um responsável, mas ele é um ser que também tem as suas vontades. A gente também né? tem, né? A gente também tem. Eu não comia cenoura cozida, agora como se eu fizer de um jeito diferente. Até não como quando está redonda, vai entender, né? Mas não como. Mas não como tomate cozido, mas como cru. Então, assim, é por isso que eu estou te falando. Depende do jeito do preparo. Procurando estratégias para que você consiga comer. De repente, não agrada de uma forma, mas de outra agrada, né? E aí supre da mesma forma. Sim, né? E a criança tem muito disso também. Formato, né? É igual você falou, não como cenoura redonda. Não como, gente. Cozida não adianta. Eu como cenoura redonda, de jeito nenhum. Eu como um quadradinho, aí eu coloco lá, cozinho, faço um refogado, como. Agora faz lá redonda, não dá não. A rodelinha não desce. Aí eu corto um quadradinho. E mais a ralada na salada eu como. Então, assim, então a gente, na verdade, como a gente adulto também tem essas coisas que são manias. Às vezes os outros podem achar que bobeira, mas é bobeira. Não come, vai fazer o quê? E às vezes a criança tem esse direito também de escolher. Sim, isso que eu queria dizer. A criança tem o direito de escolher, né? E eu acho que também a gente come com os olhos, né? Então, se a criança está ali, está gostando do que ela está vendo, acho que vai ser mais prazeroso para ela também, né? E levar a criança para a cozinha não é fazer com que a criança seja escravo para fazer comida. Não é, não. Às vezes um momento, eu estava conversando com a Brenda aqui, porque ela conhece meu filho, às vezes é um momento que você encontra para conversar, para tratar de algum assunto que é chato. Não é só senta aqui que eu quero falar, né? Às vezes, num momento que você está compartilhando alguma coisa com seu filho, você vai estar descobrindo ou resolvendo algum problema que não vai ser chato. Você está se divertindo e, de repente, você resolveu alguma coisa. E também, às vezes, ele vai querer colocar a mão na massa, porque também é legal, né? Que criança que não gosta, que não tem essa curiosidade, essa vontade. Mas não significa que está colocando a criança para trabalhar também. Quer dizer, ela está trabalhando, mas é de uma forma que ela gosta, é prazeroso, né? Então, agora a gente está com um pouquinho de tempo, vou fazer o recheio. Vou montar daqui a pouquinho aqui, rapidinho, porque o recheio é rápido. E aí a gente já traz para você o resultado final. Mas enquanto isso eu vou chamar um comercial e a gente já volta.
spinning, aulas coletivas, dança e artes marciais. Sabe o que eu tô falando? Da minha academia, a Corper. Com estrutura completa, além de novos e modernos aparelhos para musculação e ergometria, os espaços oferecem ainda diversas atividades como massoterapia, atendimento nutricional, fisioterapia, pilates e eventos nas áreas da saúde, como palestras, workshops, degustações, ações sociais, entre outros. A Corper possui centenas de alunos de todas as faixas etárias e com os mais diversos objetivos, sempre com o mesmo foco: fazer da atividade física algo prazeroso e fundamental para a saúde e o bem-estar. Academia Corper, em 2 endereços para melhor atender você. Estrada União Indústria, número 11.881, no Bramil de Itaipava, e na Rua Bernardo Proença, número 156, no Bramil do Itamaraty. Há 50 anos, a Arosa apresenta extrema qualidade na fabricação de suas linhas. Que tal um strudel com a tradicional massa folhada? Um elegante vol-au-vent que conquista olhares nos melhores empórios. A Arosa tem ainda uma linha sofisticada, que é sucesso garantido em grandes eventos. São deliciosas possibilidades para os amantes da gastronomia. E quem entende, reconhece de longe. Arosa, uma receita de confiança. A gente já tá aqui, ó, com o nosso recheio pronto. Ih, não ensinei você, mas eu vou ensinar agora. Você vai pegar aqui, manteiga, coloca umas 2 colheres de manteiga na sua panela, derrete, coloca mais 2 colheres de trigo, você vai mexer, vai fazer um bololô ali, vai ficar horroroso, você vai falar, ih, deu errado. Mentira, deu errado nada. Coloca leite, vai mexendo, 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 mexendo. Se você tiver um fouet, que é esse instrumento aqui, pode ser com ele, bate, 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 vai batendo, colocando leite. Ele tem que ficar um molho branco com trigo bem durinho, né, que você possa pegar na colher e ele ficar bem espesso. E aí ali você vai colocar a linguiça já frita e o refogado do espinafre. Você pode fazer do jeito que você já está acostumado em casa. Coloca lá um pouquinho de manteiga, coloca a linguiça já frita, porque aí ela não vai estar com aquela gordura que solta. Quando você frita, joga toda aquela gordura fora, coloca um pouquinho só de manteiga, aí você coloca o espinafre lá dentro, cozinha ele. Não precisa cozinhar muito, porque ainda vai para o forno. Joga esse refogado dentro do molho branco, pega os 3 ovos inteiros, sem separar a gema clara, bate bem na batedeira até fazer uma espuminha, que ele vai virar tipo uma nuvem, eu falo que é nuvem. Você mistura nesse molho todo e tá aqui o nosso recheio. Eu, por minha conta, coloquei um pouquinho de queijo ralado, porque eu gosto de queijo. Então, assim, não tem por que a gente não querer colocar queijo. Agora você vai montar, depois que eu mostrei para vocês, enquanto a gente conversava com a Brenda, eu fui montando as forminhas, fiz em vários formatos, para no resultado final a gente ver vários formatos. E o resultado final, porque televisão é assim, né? A gente precisava de 20 minutos de forno, e nosso programa tem 25, então não tem como a gente aguardar, a gente traz pronto e ensina você a desenformar. Aqui tá, nossa, já deixei esfriar um pouquinho, porque senão não tem como, né, a gente manusear. Eu vou ensinar vocês um método fácil de desenformar, para você em casa não ficar tentando sacudir, porque se você sacudir vai quebrar a massa, e não é a nossa intenção, né, a gente tem que colocar tudo inteiro. Pega um potinho que você tem aí, pode ser de plástico também, é só pra gente apoiar. Põe, vou fazer de novo. Pega, põe um potinho por cima, vira, dá uma sacudidinha, ele tá aqui. Você agora coloca a sua mão e volta. Aí ela sai na sua mão inteirinha, não fica desmontando e nem quebra a massa na hora que você desenformar.
Se você quiser colocar numa forminha de papel, você pode, mas a gente aqui colocou lá em cima da nossa bancada, no nosso tronco, e ficou bem bonito. E aí é que entra a crocância da nossa sementinha de abóbora, que eu coloquei por cima. Por que eu não coloquei para assar? Porque eu já tinha colocado ela para assar para chegar a um ponto que a gente conseguisse comer. Só que se a gente colocasse de novo, ela ia queimar. E aí eu preferi colocar no final, porque eu não coloquei no meio também do recheio, porque eu fiquei preocupada das pessoas não esperarem o que tem dentro e comer, acabar se engasgando. Então, assim, está o nosso resultado aqui. E agora, a Brenda, a gente agradece a Brenda por ter vindo, mas a gente agradece com ela experimentando. Ai, que delícia! Tem que falar a verdade, tá? Tá, eu só quero falar, gente, que isso também serve para adulto, né? Não é só para criança, né? A parte da alimentação saudável para o desenvolvimento intelectual, tá bom? Agora eu vou provar. Eu acho que tá ruim, porque ela não para de comer. Não dá para falar de boca cheia. Gente, é muito bom. Muito bom. Parabéns, Naira. Obrigada. Passa seus contatos pra gente. Agora tem que parar de comer, entendeu? Ah, tá. É porque eu queria. Depois Eu achei que era para eu terminar comendo. Então, vocês podem me encontrar através do WhatsApp, DDD 24 988289872, ou então através das minhas páginas do Facebook, Brenda Magrani Psicanalista, e também Brenda Magrani Psicopedagoga, né? Porque eu tenho as duas especialidades e aí eu fiz uma página para cada uma delas porque tem conteúdos diferentes, tá bom? Eu que agradeço aqui, né? Eu acho que eu aqui ganhei muito, né? Porque isso aqui tá uma delícia, gente. Vocês têm que fazer em casa. Então, a gente agora encerra nosso programa e agradece a você aí de casa por estar mais uma vez conosco. A gente se encontra toda segunda e toda sexta-feira às 14h30 no nosso Facebook e também no nosso Instagram, Culinária e Culinária TV. Até o próximo programa.